Fala pessoal do YouTube que curte financiamento e obras, tudo bem com vocês? Pessoal, aconteceu uma coisa que não foi nada programado, mas acabou dividindo aí os meus conteúdos, né? Então, a parte de obras, por enquanto, está sendo divulgado mais no Instagram e aqui no YouTube ficou mais para a parte de financiamento. Então, tem um vídeo que ficou faltando aí, né? Eu fiz os vídeos do Casa Verde Amarela e do SBPE ficou faltando para completar aí as maiores possibilidades de um financiamento para aquisição de terreno em construção e construção em terreno próprio, que é basicamente a área que eu atuo. Então vou falar aqui agora as características desse financiamento do SBPE para que fique claro aí a quem ele se destina e quais são as vantagens desse sistema de financiamento. As etapas desse financiamento são iguais às do Casa Verde Amarela, né? Então a gente tem que passar pela simulação, análise de crédito, análise de engenharia e assinatura do contrato. Isso daí não muda, independente da modalidade. Mas agora no Sistema Habitacional Caixa SBPE, primeiro o que significa o SBPE, né? É o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. É desse recurso que a Caixa vai pegar o dinheiro para poder investir nesses financiamentos. E esse financiamento do SBPE, ele é dividido em 4 modalidades. Cada modalidade tem suas características e tem que ser passadas essas características para o interessado, porque é o cliente que tem que definir qual é a melhor opção para ele. Varia algumas coisas entre cada uma delas, vocês vão entender. E nunca pode ser decisão de quem está oferecendo o serviço. Você não pode falar para o cliente, essa é melhor para você. Você tem que mostrar a diferença entre elas e o cliente é que tem que decidir qual é a melhor para ele. Então vamos lá. Primeiro a gente tem o taxa fixa. A taxa fixa, o valor das parcelas são mais altos do que nas outras modalidades. Porém, o cliente não vai ter surpresa nenhuma, ele vai pagar o mesmo valor do começo ao final do financiamento. Nem as parcelas vão mudar, nem o valor que ele deve vai mudar. Então, se o cliente quer essa segurança, a melhor opção para ele é o taxa fixa. Uma segunda modalidade aí do SBPE é o taxa referencial, mais conhecido como TR. Esse é disparado o mais conhecido. Então, as variações das parcelas e do valor devido vai ser de acordo com as variações da TR. A TR, essa taxa referencial, ela ficou zerada por muito tempo, mas se existir um valor, esse valor vai ser a referência para as correções das parcelas e do valor devido. Uma outra modalidade é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Para quem que esse IPCA é recomendado? Ele é mais recomendado para quem tem renda fixa e pretende quitar o financiamento num espaço de tempo menor do que o número de parcelas. Então, por isso que eu falo, cada uma tem suas características e o cliente é que tem que definir qual que é a melhor para ele. E por último, que foi o último que a Caixa lançou, é o Poupança Caixa. No Poupança Caixa, uma parte da parcela é fixa e a outra parte da parcela vem da variação da poupança. Então, se a poupança estiver rendendo mais, consequentemente o cliente vai pagar mais as parcelas e vai passar a dever mais, porque vai corrigir o valor que ele ainda deve. Em qualquer uma dessas 4 modalidades, o sistema de amortização pode ser tanto o saque quanto o price. E isso também são características específicas. No saque, a prestação é decrescente. Então, ele começa com uma parcela mais alta e com o passar dos anos, ela vai diminuindo. E na price, ela é mais constante. Ela inicia e finaliza o contrato com as parcelas mais ou menos lineares, né? Porque tem as correções anuais aí. Mesmo assim, o SBPE ainda é bastante atrativo porque ele tem uns juros
menor do que se você fosse fazer um empréstimo pessoal. E se inicia para imóveis acima do valor que o Casa Verde e Amarela financia, né, que é 264 mil. Além do valor do imóvel, você tem essa questão de renda, né? Então é a renda a partir de 7 mil reais. Então, se o imóvel custar mais do que isso, mesmo que você não ganhe acima do valor teto do Casa Verde e Amarela, que é 7 mil, mesmo assim você vai entrar no SBPE, porque o valor do imóvel é acima do valor máximo para o Casa Verde e Amarela. Ok? Então vamos agora para a simulação, para que aí todos entendam na prática essas variações que eu estou falando aqui de todas as modalidades. Assim, vamos iniciar aqui a gravação da tela para a gente fazer a simulação. Então vamos lá. Nós vamos na categoria construção, valor aproximado do imóvel, vamos colocar 300 mil para ficar acima do Casa Verde e Amarela. Estado de São Paulo, cidade de Campinas. No caso do SBPE também já tem uma diferença aqui com relação ao Casa Verde e Amarela, que no SBPE você pode ter outro imóvel na cidade. Isso não é impeditivo, então já vou colocar aqui, possui outro imóvel na cidade. Vamos colocar aqui a renda bruta de 7 mil reais, então. Mais de um comprador dependente, autoriza a caixa. Então a gente vai tentar de novo, como a gente já fez as outras vezes, a taxa balcão, né? Que é a taxa sem relacionamento com o banco. Sempre na simulação eu procuro fazer dessa maneira, né? Sem relacionamento com o banco, porque depois o cliente fazendo a opção de ter relacionamento com o banco, ele vai ter algum desconto aí, um juros menor. Então ele vai ser surpreendido positivamente. Então, ó, SBPE, TR ou taxa fixa para taxa balcão. Vamos nesse primeiro. Depois a gente compara para ver as vantagens de um e de outro. Então, olha só, para aquisição de terreno e construção, taxa balcão, valor do imóvel 300 mil. Esse valor é a aquisição do terreno e a construção. Prazo máximo de 420 meses, prazo escolhido, vamos ver se a gente consegue alterar isso. Cota máxima do financiamento 80%. O valor de entrada deu de 98 mil e o valor financiado de 200 mil para essa renda de 7 mil reais. Taxa de juros nominal de 8,63 ao ano e juros efetivo 8,99% ao ano. Prestações de 2.080 inicial e a final de 519. Na saque é decrescente, então por isso que acontece essa diferença. Vamos alterar então 420 meses. Vamos colocar R$10 de valor de entrada aqui para que ele chegue no valor mínimo. E muda para price. Então vamos tentar primeiro na saque. Taxa fixa. Vamos ver o que acontece. Saque taxa fixa. Então, como a gente já tinha falado, no taxa fixa as prestações são mais altas. Então, o valor de entrada aqui passou a ser mais alto, valor financiado mais baixo, o número de parcelas diminuiu para 360 no saque taxa fixa. Os juros é mais alto, né? 10,25 ao ano, o efetivo 10,75 ao ano. E as parcelas vão começar em 2.080 e vão acabar em 508. Vejam que as parcelas têm os valores iniciais e finais parecidas com o anterior, porém o número de parcelas é menor, então o valor é maior. Então vamos para o saque TR, a gente deixa de novo com a entrada baixíssima para que ele calcule a menor entrada e vamos ver o resultado. Prazo máximo de 420, mas ele baixou para um prazo... vamos alterar que eu acho que não alterei esse prazo aqui. 420, calcular. Saque TR agora. Então, olha só. Voltamos a um valor de entrada menor do que 100 mil, né? 98 mil. 201 mil vai ser o valor do financiamento. Prazo máximo de 410 mil. Na verdade, esse foi o que a gente fez primeiro. Vamos alterar novamente. Agora a gente vai passar
O price taxa fixa, 420 meses. Olha só a diferença, hein? Ele baixou para 240 meses de financiamento. O valor de entrada subiu para 136 e o valor financiado baixou para 163 mil. Os juros de 10,25 nominais, 10,75 juros efetivos, parcelas de 1.730, finalizando em 1.630. Praticamente iguais, constante, né? Que é o que o price faz, né? Que é a parcela constante. Vamos alterar de novo e para price TR. Price TR, o prazo máximo é de 360 meses. Nós chegamos aqui a um valor de entrada de 95 mil, é a menor entrada possível dentre as 4 modalidades. O valor financiado aumentou um pouquinho, foi para 204 mil. E a taxa é mais baixa, 8,63 de juros nominais, 8,99 de juros anual. Parcela para a STR praticamente fixa, né? 1.730 inicial, 1.614 final. Então, prazo é menor, né? 360 meses, não chega aos 420 que é no saque, mas tem essas vantagens aí de diminuir o valor de entrada, aumentar o valor financiado. Todas essas opções têm que ser colocadas na mesa e a decisão final sempre tem que ser do cliente, a pessoa que vai realmente arcar com essas despesas ao longo de muitos anos. Então, é o que eu sempre falo. Não tomem a decisão pelo cliente. Não ache que se para você essa é a melhor opção, porque você tem um valor de entrada menor e o valor financiado maior, que vai ser a melhor opção para todas as pessoas. E não é, tem que ser apresentado as variações de cada modalidade para que a pessoa decida por si só, baseado nos seus ganhos, no seu ritmo de vida, na sua maneira de pensar sobre um financiamento de longo prazo, para que ela decida. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí. Quem curtiu o vídeo, dá um curtir, indica para mais alguém que precise saber dessas informações. Não se esqueçam de seguir aqui o canal. Se tiver interesse em acompanhar as obras que eu estou executando, também financiadas, adicione lá o Instagram, né? Me siga lá no Instagram, que vocês vão poder acompanhar o meu dia a dia profissional com o acompanhamento das obras, mais especificamente. Então, por enquanto está dividido assim. Aqui eu vou ficar falando sobre o financiamento, detalhes do financiamento. Em breve eu pretendo trazer uma entrevista com uma cliente para ela explicar todo o processo que ela passou para poder conseguir o seu financiamento. E eu acho que esse vídeo vai ser muito esclarecedor para quem tem as dúvidas e terão as respostas baseadas em quem passou pelo processo. E enquanto isso não acontece, acompanhem o conteúdo aqui, que as informações aqui também são bem diretas. Vocês podem ver que eu sempre trago com a simulação junto, para que vocês vejam na prática como isso acontece. É dessa forma que vai ser passado para o correspondente da Caixa e encaminhado para o banco. E aí, a negativa, se houver, vai ser do banco, baseado na documentação que o cliente apresentar e tudo mais. Beleza? Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários, a gente vai responder aí com o maior prazer, direto nos comentários ou talvez trazendo novos vídeos para esclarecer. Valeu, até mais, um abraço.